Olha, quando a gente vê esses deslizamentos no Rio ou outras tragédias assim, é fácil pensar só em chuva, em obra mal feita. Mas tem mais coisa aí. Uhum. É uma ferida social que fica exposta, né? Como a ministra Aniele Franco falou, isso é, na prática, o racismo ambiental. Exatamente. É um termo forte, mas que descreve uma realidade dura. E é disso que a gente vai tratar hoje. O que é esse conceito, racismo ambiental, de onde veio, como ele se manifesta aqui no Brasil. Sim, como ele afeta de forma diferente, né? As pessoas nas periferias, os povos indígenas, os quilombolas. E como até a gestão do nosso lixo, tipo, onde vai parar um aterro sanitário, entra nessa história toda. A gente se baseou em alguns artigos sobre justiça ambiental e gestão de resíduos para essa conversa. O objetivo aqui é entender como esses riscos, os danos para o meio ambiente, acabam sendo distribuídos de um jeito muito desigual na sociedade. E pensa, tipo os aterros, que são tecnicamente melhores, né? Como elas podem, sem querer, talvez, aprofundar essa injustiça. Então vamos lá. Racismo ambiental. O que é exatamente? Bom, o termo em si nasceu nos Estados Unidos, lá nos anos 80. Ah, sim, com o Dr. Benjamin Chaves Jr., né? Isso, ele mesmo. Surgiu por causa de uns protestos bem fortes em Warren County, na Carolina do Norte. Era uma comunidade de maioria negra, se não me engano. Exato. Estavam protestando contra um depósito de lixo tóxico que queriam colocar lá. E aqui no Brasil tem a Tânia Pacheco, uma pensadora importante nessa área. Uhum. Ela ajuda a gente a entender que são essas injustiças sociais e ambientais que pesam mais para certos grupos. E o ponto-chave é, não precisa ter a intenção de ser racista. Ah, o impacto é que conta, né? Mesmo que não seja de propósito. Isso. O resultado final, a consequência desigual para esses grupos já vulneráveis, é o que define. Entendi. E aí entra a diferença entre justiça ambiental e injustiça ambiental. Exatamente. A justiça ambiental seria o ideal, né? Aquele princípio que diz que ninguém, não importa a raça, etnia, classe social, deveria sofrer mais com os problemas ambientais. Todo mundo seguro, com acesso a um ambiente saudável. Isso. Já a injustiça ambiental é o que a gente vê acontecer. É um mecanismo pelo qual as sociedades desiguais empurram a maior carga desses danos para cima dos mais fracos. Tem exemplos disso fora do Brasil também, né? Muitos. Lá nos Estados Unidos mesmo, tem casos famosos como Love Canal, que era um bairro construído sobre um aterro químico, ou a Cancer Alley, um corredor industrial superpoluído na Louisiana. E vários aterros tóxicos perto de comunidades pobres ou reservas indígenas. Nossa, e aqui no Brasil, como isso aparece? Olha, a gente vê de forma muito clara, infelizmente, nas cidades grandes, por exemplo, Favelas, periferias. sim, onde mora a maior parte da população negra e parda. Muitas vezes falta saneamento básico, falta moradia digna. E são os lugares que mais sofrem com enchente, deslizamento quando chove forte. Exato. E fora das cidades a gente vê com as comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas. Que lutam para ter suas terras demarcadas, né? Enfrentam invasão, conflito. E o paradoxo é que são justamente eles que mais preservam. Tem dados do MAP Biomas mostrando que as terras indígenas foram as áreas mais bem conservadas no Brasil nas últimas décadas. Impressionante. Quer dizer, quem mais cuida é quem mais sofre com a falta de proteção e com a invasão. Pois é. Tem aquele conceito da sociedade de risco do Ulrich Beck, sabe? Uhum. A ideia de que no mundo moderno todo mundo está exposto a riscos novos. Só que, na prática, principalmente num país tão desigual como o Brasil, esse risco não é nada democrático. Ele é direcionado. Empurrado para quem tem menos voz, menos poder. Exato. E a desigualdade aqui é tão brutal que às vezes parece normal, né? Que certas pessoas morem do lado do esgoto a céu aberto ou perto de uma fábrica que polui. Vira paisagem. É uma naturalização perigosa. Muito. Foi para lutar contra isso que surgiu a Rede Brasileira de Justiça Ambiental, a RBJ, lá em 2001, para dar visibilidade e combater essas situações. E aí a gente chega na questão do lixo, que é um problemão no Brasil. Gigantesco. A gente gera quase 80 milhões de toneladas por ano. É muita coisa. E a lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, ela veio para tentar organizar isso, né? Acabar com os lixões e obrigar a ter aterro sanitário. Isso. O aterro é a solução técnica considerada adequada. É uma obra de engenharia pensada para confinar o lixo de forma mais segura. Tem que ter aquela impermeabilização no fundo para não vazar para o solo. Sim, com geomembranas, argila.
E tem que coletar e tratar o chorume, que é aquele líquido super poluente que o lixo solta. E os gases também, né? O metano. Também. Tem que captar e dar um destino, idealmente queimar ou até aproveitar para gerar energia. E cobrir o lixo todo dia. Parece uma solução bem mais controlada que um lixão a céu aberto. Mas e a questão da justiça aí? Aí que está o ponto. Mesmo sendo tecnicamente melhor, o aterro não é inofensivo. Sempre existe o risco de vazar chorume se a barreira falhar, sabe? E contaminar o solo, a água subterrânea. Com metais pesados, produtos químicos. Exato. E tem a emissão de metano, que é um gás de efeito estufa muito potente. Tem o impacto visual, o desmatamento para construir. E os impactos para quem mora perto, né? Desvalorização da casa, cheiro, barulho de caminhão. Exatamente. E a grande crítica é: onde esses aterros costumam ser construídos? Geralmente longe dos centros, né? Em áreas mais afastadas, periféricas. Pois é. Longe dos olhos de quem geralmente produz mais lixo e perto de comunidades que já são mais vulneráveis, que têm menos poder para reclamar ou para escolher morar em outro lugar. Acaba aprofundando a desigualdade. Então, a solução técnica sozinha não garante a justiça social. Mas existem formas de melhorar os aterros, de diminuir esses impactos. Sim, existem avanços, claro. Tecnologias para tratar o chorume de forma mais eficiente, como osmose reversa. Aproveitar melhor o biogás para gerar energia, o chamado biometano. Usar materiais de impermeabilização mais resistentes, monitorar tudo com sensores, drones, até pensar em minerar aterros antigos para recuperar materiais, ou compostar a parte orgânica do lixo antes de ir para o aterro. E a questão social? Os catadores, por exemplo? Fundamental. Incluir os catadores de forma justa nesse processo é crucial. Não dá para pensar numa solução que ignore essas pessoas. Faz todo sentido. E para combater o racismo ambiental de forma mais ampla, o que é preciso? Olha, passa por ter políticas públicas que realmente levem em conta a desigualdade. Não dá para pensar só no técnico, tem que pensar no social, no racial. E ouvir as comunidades, né? Essencial. A participação das comunidades afetadas nas decisões é chave. Educação ambiental que toque nesse assunto também é importante. Vi que criaram recentemente um comitê de monitoramento da Amazônia Negra e enfrentamento ao racismo ambiental. Sim, é um passo importante, mostra que o tema está ganhando mais visibilidade. E voltando à fala da ministra Aniele, só tem justiça ambiental se tiver justiça racial junto. Não dá para separar. Fica a pergunta, né? Será que hoje, na prática, a escolha de onde vai um aterro e como ele opera leva mesmo em conta a justiça ambiental? Considerando os problemas de falta de verba, fiscalização deficiente. É a grande questão. A tecnologia existe, mas a implementação dela com equidade é o desafio. Então, para a gente fechar, o ponto central é que o fardo dos problemas ambientais, morar perto do lixo, sofrer mais com desastres, ele não é dividido por igual. De jeito nenhum. Ele cai muito mais pesado em cima de quem já é marginalizado, seja pela cor da pele, seja pela renda. E isso tem nome: racismo ambiental, injustiça ambiental. Perfeito. No fim, a gente tem as ferramentas técnicas, como os aterros modernos, mas a forma como a gente usa essas ferramentas, onde a gente as coloca, como a gente lida com os impactos, isso tudo está muito ligado às desigualdades que já existem na nossa sociedade. O desafio é fazer a proteção do ambiente caminhar junto com a justiça social. Exatamente. Uma coisa não pode existir de verdade sem a outra. Fica então uma provocação final para quem nos ouve. Se até as soluções que parecem boas no papel, como os aterros, podem gerar impactos sociais desiguais, como a gente pode garantir que a infraestrutura para cuidar do nosso lixo não acabe piorando as desigualdades que a gente já luta para combater? Como seria uma gestão de resíduos que fosse de fato justa para todo mundo?